O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ele concedeu liberdade provisória ao tenente-coronel Mauro Cid, com condições como o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição de contato com outros investigados. Cid, que serviu como ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, estava detido desde março por violações de medidas cautelares e também obstrução de justiça. A sua delação premiada foi mantida por Moraes, que destacou a legalidade e a voluntariedade de colaboração de Cid, mesmo depois do vazamento daquele áudio, onde ele criticava a atuação da Polícia Federal e do próprio Alexandre de Moraes, considerados meros desabafos pelo ministro. Vamos girar com os nossos comentaristas. Vamos imediatamente a Brasília. Lá está o José Maria Trindade, que vai trazer suas impressões. Zé, seja muito bem-vindo. Uma ótima noite a você. Uma das principais notícias do dia: soltura de Mauro Cid, autorização de Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Zé, o que a gente precisa considerar? Sinalização, então, de que a delação premiada de Mauro Cid está de pé. Quais podem ser as consequências a partir de agora? Reenquadraram o tenente-coronel Cid, essa é a realidade, né? Muito boa noite, Daniel, boa noite, colegas aqui de bancada, e boa noite a você que sempre está aqui nos Pingos dos Is, e isto é muito importante. Olha, foi uma notícia muito comentada, e a ideia geral é de que reenquadraram o tenente-coronel Cid. Ele se dispôs novamente a colaborar, a efetivamente seguir todas as recomendações da delação premiada. É uma delação premiada diferente, porque vai direto, é aprovada diretamente no Supremo Tribunal Federal. Um dos pressupostos, e talvez seja o principal, da delação premiada é que o delator, ao mostrar o que sabe, e geralmente para complicar alguém superior, nunca inferior, ele se compromete a alguns pressupostos. O primeiro deles é não continuar delinquindo e também devolver, no caso de corrupção, não é o caso aí da acusação contra o coronel Cid, e também, principalmente, que seja espontâneo. Ele tem que declarar ao juiz competente que está homologando a decisão de delação, de que está fazendo de forma totalmente apropriada, sem nenhuma pressão, sem nada que possa interferir. E o juiz homologa se ele, ao ouvir a declaração, fica convencido de que o delator está realmente comprometido com a verdade e que não está sofrendo pressão e que é espontâneo. E naquela fala, naquele vídeo vazado, dava a impressão de que o tenente-coronel Cid estava sofrendo uma pressão muito grande para fazer a delação premiada e não era exatamente o que ele queria, não tinha a espontaneidade. E ali houve mesmo a suspensão, mesmo que temporária, do acordo. E esse acordo de delação, segundo a lei, é uma lei nova, por isso ainda há muitas dúvidas, né? Ela foi sancionada pela ex-presidente Dilma. A lei diz o seguinte, que em caso de descumprimento de pontos acordados com o delator, os dados fornecidos por ele podem ser usados e ele não tem absolutamente nenhum benefício. Então, é improvável que um delator acabe abandonando no meio do caminho, porque os dados serão utilizados. Então, o comentário é o seguinte: reenquadraram o Cid, ele novamente está colaborando e só se comprometendo a não dar declarações que possam indicar de que ele não está espontâneo, não está à vontade nesta delação premiada, que é muito importante. Lembrando que a prisão principal foi o caso do comprovante de vacina, o atestado de vacina. Pois é, outros aspectos que a gente vai voltar a tratar, inclusive com José Maria Trindade. Deixa eu só convocar também o delegado Palumbo com a gente ao vivo nesta edição de Os Pingos nos Is, sexta-feira. Delegado, seja muito bem-vindo. Uma ótima noite a você. Só queria reforçar para a nossa audiência que após essa determinação de soltura do ministro Alexandre de Moraes, Mauro Cid deve então deixar o batalhão do Exército em Brasília ainda hoje. Agora, diante desse despacho do ministro Alexandre de Moraes, a manutenção do acordo de delação premiada, mesmo após aqueles áudios vazados em que Mauro Cid criticava a Polícia Federal, o Supremo Tribunal Federal, o próprio Alexandre de Moraes, o que a gente pode esperar? Quais serão as consequências após essa delação premiada ter sido mantida, confirmada?
O delator, bom, boa noite primeiro, Daniel Caniato, Beraldo, Zé Maria, toda a nossa audiência. O delator, ele quer receber algum benefício, porque senão ele não ia delatar absolutamente ninguém. Agora, quando ele faz a delação, ele tem que provar que ele está falando a verdade, não basta apenas falar. Ele tem que provar com documentos, com prints de WhatsApp, alguma coisa ele tem que fazer para provar que aquilo que ele está falando é verdade. Agora, eu não gosto muito da delação premiada, porque sempre aquele que delata vai receber um benefício. Então, ele pode, muitas vezes, mentir ou então apresentar provas falsas daquilo que ele está falando. E aí a justiça vai acabar interpretando. A grande verdade é que o Brasil é o país das injustiças. A justiça é cega, mas as injustiças são muito visíveis. Eu acho um absurdo ele ter ficado tanto tempo preso pelo crime que ele está sendo acusado. Enquanto isso, nós estamos enxergando todos os dias nos noticiários chefe de facção criminosa, um indivíduo que mata utilizando-se de um Porsche, solto, como se nada tivesse acontecido. Enquanto isso, por outro lado, pessoas com vuvuzela, Bíblia na mão, condenadas a 17 anos de prisão. Então, que justiça é essa? Certo. Vamos chamar também o Cristiano Beraldo para trazer suas reflexões e impressões em relação a esse despacho do ministro Alexandre de Moraes. Beraldo, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Só destacando para a nossa audiência o trecho do despacho do ministro Alexandre de Moraes, vou abrir aspas. Foram reafirmadas a regularidade, legalidade, adequação dos benefícios pactuados e dos resultados da colaboração à exigência legal e a voluntariedade da manifestação de vontade. Então, concedo a liberdade provisória a Mauro Cid, mantendo as medidas cautelares anteriormente decretadas em 9/9/23. Beraldo, o que é preciso considerar? Suas impressões, por gentileza. Caniato, boa noite a você, ao delegado Palumbo, ao Zé Maria, a nossa querida audiência que nos prestigia todas as noites aqui nos Pingos nos Is. E eu, Caniato, eu não sou advogado, mas vim de uma família de algumas gerações de advogados, tive oportunidade de conviver com, inclusive, ex-colegas do ministro Alexandre, já falecidos, mas que ajudaram a escrever a história do Supremo Tribunal Federal e participaram da corte num outro momento, numa outra circunstância. E, a partir dessa minha convivência, eu construí as minhas referências sobre aquilo que eu entendo ser a justiça, né? O que esperar da justiça, é a forma como a justiça, esse pilar tão importante para que um país possa funcionar, possa ser justo, possa ter a sua democracia bem instalada, né, com pilares fortes. A justiça é fundamental para isso. E aí a gente vai se deparando com alguns casos que realmente eu, leigo, tenho dificuldade de entender. Não é? Nesse caso, por exemplo, a gente teve a prisão por falsificação de um cartão de vacina, que obviamente é algo inaceitável. A pessoa não pode simplesmente, deliberadamente, ninguém, seja a pessoa que for, falsificar um cartão de vacina, não é? Ou você, ainda mais naquele caso, né, as pessoas se tornaram apaixonadas ou passaram a odiar vacinas em razão da pandemia. Então, ou você bem não queria se vacinar e sustente a sua posição, ou se você enxergava ali o benefício de se vacinar, você se vacinava e tinha o cartão. Para mim é tão simples quanto isso. Por isso, acho inaceitável essa conduta de falsificar este cartão de vacina ou falsificar qualquer documento, crime previsto em lei. Agora, é o crime mais importante do Brasil? É o crime que produziu algum tipo de efeito danoso à sociedade como um todo? Sim, você pode dizer que teve o risco, a pessoa não se vacinou e ela ficou andando ali como se tivesse sido vacinada, mas a gente precisa lembrar que a vacina não impedia a contaminação. A vacina, ela diminuía o risco de morte ou de condição grave para aquele que pegasse Covid. Então, considerando isso tudo, eu sinceramente, de novo, na minha visão de leigo, acho
que prisão, nesse caso, já era uma coisa assim de um exagero bastante brutal num país tão desigual e com tanto crime rondando a sociedade como é o Brasil. Pois vamos lá, vamos chegar agora no ponto que temos hoje, que é a soltura do tenente-coronel Cid. O que me ficou parecendo é que ele teve esses áudios vazados há algumas semanas e aí tomou um castigo, ficou de castigo na prisão. Olha aqui, você passou esse áudio aí para alguém, vai ficar de castigo. Parece que é um pai educando uma criança. Aí o sujeito é preso, ele fica lá e, olha, você falou isso aqui não pode falar, você não pode afirmar isso aqui e tal, não sei o quê. Aí ele tomou essa reprimenda e agora ele é liberado de novo. Eu, sinceramente, vejo essas coisas como uma diminuição da instituição prisão. Você tirar a liberdade de alguém é algo extremamente grave. E no Brasil não faltam crimes graves que deveriam resultar em prisão. E a gente não vê isso acontecer. Nesse caso, sinceramente, esse entra e sai da prisão pelos motivos apresentados, eu acho de uma fragilidade muito grande que causa um dano justamente nisso, na percepção que eu e os brasileiros têm do que deveria ser a justiça no Brasil. Pois é, eu vou retomar com o José Maria Trindade, que queria, inclusive, tratar de outros aspectos dessa notícia. Já, então, a gente vai chamar o Zé Maria. Então, enquanto a gente acerta a conexão com o José Maria, eu vou chamar o delegado Palumbo. Delegado, é normal que a gente tente fazer uma conexão do conteúdo que foi compartilhado pela revista Veja em relação àqueles áudios vazados de Mauro Cid, o quanto isso poderia contaminar o conteúdo da delação premiada, que nós não temos acesso ainda, não temos as informações. Mas eu imagino que qualquer avanço nas apurações, processo, oferecimento de denúncia, tornar alguma pessoa ré ou não, certamente haverá uma judicialização por conta da divulgação daqueles áudios, né? Como delegado e como parlamentar, como analisar as muitas informações soltas que de vez em quando acabam sendo conectadas ou muitas vezes não, mas que servem de munição para que a defesa de determinada pessoa tente reverter o andamento de um inquérito, de um processo e de um julgamento? Olha, a delação ela tem que ser voluntária, ela não pode ser forçosa, não pode ser obrigatória. E aí, quando você tem um áudio vazado como esse, é evidente, ficou muito claro para qualquer um, até para um adolescente entender que ele não estava fazendo uma delação de livre, espontânea vontade, talvez de livre, espontânea pressão. Depois da vida, o bem mais precioso que nós temos é a nossa liberdade. E uma pessoa que está presa, que ficou presa, que corre o risco de pegar uma condenação alta, é claro que ela vai fazer a delação, é óbvio que ela vai delatar para receber algum benefício, tirar um pouco da sua pena ou não ficar preso, como no caso em tela. Então, no meu ponto de vista, eu acho que essa delação aí está prejudicada. Tá certo. Agora sim, vou retomar com o José Maria Trindade, relembrando, naqueles áudios que foram divulgados pela revista Veja, Mauro Cid criticava o ministro Alexandre de Moraes, a Suprema Corte Brasileira, o STF, e também dizia que os investigadores da Polícia Federal já estavam com a narrativa pronta. Enfim, depois houve o entendimento por parte de Mauro Cid e também da Suprema Corte que tratava-se de um desabafo. Zé Maria, queria pedir por gentileza que você nos trouxesse a sua percepção em relação ao potencial lesivo da delação premiada de Mauro Cid. Não sabemos exatamente quais pontos ele tratou, de quais informações, se são informações que tratam do inquérito das joias sauditas, cartão de vacinação, a suposta organização para tentativa de golpe de Estado e tantas outras informações que ele pode ter compartilhado. Eu imagino que muitos no entorno de Jair Bolsonaro tentem elencar quais são as informações cruciais que Mauro Cid pode ter revelado. Pois olha, depois de Mauro Cid, nunca mais o ajudante de ordens será o mesmo por aqui e acredito que em todos os poderes aí. O
Os governadores também têm os ajudantes de ordem, né, que geralmente são militares e que fazem aquele trabalho ali do dia a dia, de acompanhamento, levar a pasta do presidente, o celular do governador e assim por diante, né? Então, sempre o ajudante de ordens foi uma eminência parda, ninguém nem sabia quem era. A gente que cobria o dia a dia do Palácio do Planalto identificava, sabia quem era, cumprimentava, mas não havia nenhum tipo de informação. Mauro Cid, ele foi um ajudante de ordens muito ativo. Devo dizer que ele ajudava muito a gente, indicava, olha, o presidente vai falar, o presidente não vai falar, o presidente vai passar por aqui, o presidente... Ele tinha uma atitude muito maior. Muitos ministros recorriam a Mário Cid, ao Cid, o tenente-coronel Cid, para agendar com o presidente Jair Bolsonaro, para receber informações do Palácio do Planalto e assim por diante. Veja como ele teve um papel muito importante. E é evidente que houve ali um foco nele, o alvo nele, exatamente para tentar essa delação premiada e que conseguiu. Para se ter uma ideia, era ainda presidente da República Jair Bolsonaro, numa conversa que eu tive com ele no Palácio do Planalto, ele reclamava: quebraram o sigilo do presidente da República sem pedir autorização ao Congresso Nacional. Isso porque quebraram o sigilo do tenente-coronel Cid ainda no exercício da função. E aí, Jair Bolsonaro me dizia: eu falo com ele o dia inteiro, eu comunico com o Cid de noite e de dia, são 3 ajudantes de ordens, mas ele é o principal, falo nas madrugadas, e questões de segurança nacional, sigilos da presidência da República. E quem teve acesso aos telefones do ajudante de ordens teve acesso às falas, às contratações, tudo do presidente da República, porque tudo passava por ele. Então veja que esse alvo é antigo. Depois dessa história do cartão de vacina, houve a prisão. E o mesmo Supremo que criticava a Lava Jato pelo que eles consideravam de prisão temporária eterna, ou seja, preventiva eterna, né? Fez a mesma coisa. E aí Mauro Cid viu que tinha que negociar. A negociação dele é sigilosa, os dados são sigilosos, mas a gente sabe de alguns detalhes. Um dos pontos deste acerto, que é um acerto muito amplo, é não investigar e não processar o pai dele. Foi uma grande preocupação. Ele se entregou para evitar um processo maior contra a família, né? Num ato até de coragem. Mas o seguinte, a delação premiada, eu acompanhei o debate no Congresso Nacional, ela foi elaborada para ser uma alavancagem na investigação muito grande. E a ideia, delegado Palumbo, era de que a delação premiada se agigantaria de tal forma que os delegados de bairro, os delegados do interior, fizessem delação premiada até com ladrão de galinha, se ele tivesse um chefe maior, o comprador das galinhas, para delatar, né? Então a ideia geral era essa. E nunca saiu do Supremo. Eu não tenho notícia de nenhuma delação premiada efetuada numa delegacia, ou se é feita informal, eu não sei, eu não tenho notícia, mas esta era a ideia. E aí o próprio Supremo entendeu que a delação premiada não vale nada se não houver a comprovação através de documentos, uma prova muito mais forte. E a delação serve apenas como leme, como farol de para onde vai a investigação, e tem que ser sempre para um superior, nunca para baixo, né? Então a delação, por ser esse instrumento novo, eu já falei aqui de que uma lei só é aplicável, mansa, depois de passar pelo judiciário, ainda vai com essas interpretações. É por isso que fica complicado dizer que será assim ou que será assado. O que eu sei é que várias delações premiadas da Lava Jato, né, acabaram no nada e provocando até um constrangimento, porque o que fazer com os milhões apreendidos e os devolvidos na delação, se a delação não valeu, né? Zé, delegado, quer fazer um complemento ao que disse o Zé Maria, por favor? Quero sim. Não tem a delação premiada com um ladrão de galinha, porque ele vai morrer. Se ele resolver delatar alguém do crime, imagine um ladrão delatando alguém do PCC ou do Comando Vermelho. No crime não tem audiência de custódia, não. No crime ele vai pagar com a vida. Não que isso não possa acontecer também nos crimes de colarinho branco. Pode.
Mas hoje em dia, o bandido, aquele que comete um 5.7, que é o roubo armado, o roubo de forma geral, ele tem muito mais medo das facções do que da nossa legislação. Aliás, da nossa legislação, a maioria dá risada. Eu já ouvi de presos que, quando entrou em cana, falou assim, agora eu vou descansar um pouquinho, pegar meu celular e trabalhar de dentro da cadeia, porque daqui a pouco eu estou solto. É essa a impressão que eles têm da justiça, porque sabe que esse país aqui é o país da impunidade, o país das injustiças, e é evidente que eles não vão delatar absolutamente ninguém, porque eles pagariam com a vida. Qualquer um que delate alguém do PCC, Comando Vermelho, Terceiro Comando, qualquer facção vai pagar com a vida. Então é muito mais difícil para o delegado fazer esse procedimento. Tá certo. Agora, Beraldo, só relembrando a nossa audiência, Mauro Cid está sendo investigado nos inquéritos da suposta trama golpista, adulteração de cartão de vacinação e também desvio de joias do acervo presidencial, as joias sauditas. Agora, Beraldo, os áudios que foram revelados pela revista Veja tendem a contaminar o depoimento concedido por Mauro Cid, que serviu de base para o fechamento desse acordo de delação premiada? Olha, Canhoto, a decisão de hoje indica que houve ali a roupa suja foi lavada, digamos assim. Claramente houve uma insatisfação extremamente grande com essas declarações feitas por áudio pelo Mauro Cid e que resultaram na prisão, na nova prisão dele. E agora, com essa soltura, tudo indica, até pela leitura dos termos ali colocados na própria decisão, é que ele está enquadrado. Então, se ele está enquadrado, a partir de agora, supõe-se que quaisquer informações que ele tenha dado no seu processo de delação premiada, que elas vão ser tomadas. E talvez até o encerrar dessa delação premiada pudesse conflitar com os interesses que existem ali na condução desse processo. Porque, obviamente, nada disso está acontecendo com vistas a prender o Mauro Cid, né? Ele como bem explicou o Zé, ele é um degrau para se chegar no ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, também cancelar a delação premiada dele joga todo mundo na estaca zero, né? E vão administrar ali dentro do objetivo maior. Há um pragmatismo enorme, né? Nesse nível de discussão que se trava, essas questões envolvendo o ex-presidente, os interesses estão muito claros. Ontem tivemos uma discussão aqui, até certo ponto acalorada, sobre a influência política e pressão popular nas decisões das cortes superiores, e esse talvez seja o caso mais emblemático, né, que serve de exemplo para a gente ter essa temperatura do quanto deve prevalecer o processo sem a capa, ou seja, olhando friamente a letra da lei e não o nome do autor ou do réu ou do autor, ou quanto realmente esse processo vai se dar com bases políticas, o que, por fim, é péssimo para o Brasil. Você falou do debate acalorado, a audiência adorou, viu? Sem dúvida alguma, isso contribui muito para o debate, para as reflexões em relação aos temas mais importantes do país. Agora, Zé Maria, acho que foi nesse mesmo programa, não sei se ontem ou anteontem, nós tratávamos sobre a percepção sobre uma possível prisão de Jair Bolsonaro. Segundo a notícia que nós destacamos, havia uma mudança de percepção no entorno de Jair Bolsonaro, as pessoas próximas a ele e do próprio, que isso não aconteceria antes do transitado e julgado. Você, inclusive, ratificou essa informação. A saída de Mauro Cid da prisão, a manutenção da delação premiada, podem mudar essa percepção? Aquela prisão preventiva que você dizia, não, dificilmente vai acontecer. Talvez possamos observar mudanças? Olha, Daniel, acompanhando processos no Supremo Tribunal Federal, do mensalão para cá, o mensalão eu considero ali uma grande baliza sobre uma mudança feita na legislação de uma forma que ninguém percebeu. Eu me encontrei, eu tive
vamos dizer, o privilégio de me encontrar com vários advogados de todo o país, advogados famosos, criminalistas, né? E principalmente de Minas, porque ali no Mensalão tinha no centro do debate a agência de publicidade do Marcos Valério, né? E grandes juristas, enfim, ex-ministros e tal, conversando. E eles diziam o seguinte: depois desse processo, eu tenho que voltar para a faculdade, eu tenho que fazer um curso de especialização onde esses ministros aí do Supremo aprenderam essa nova lei, essa nova Constituição. Então, assim, comentar uma ação assim fica muito complexo, porque não há parâmetros judiciais, não há parâmetros legais que a gente possa se basear de uma forma concreta, perene, permanente, né? Tanto é assim que nós estamos aqui falando da possibilidade de prisão de um ex-presidente da República e um ex-presidente eleito, foi derrotado, mas foi presidente eleito e muito bem votado mesmo derrotado, que não tem nenhum processo instalado, ou seja, ele não é réu em nenhum processo e tudo está na fase de instrução, de inquérito, ainda na fase policial. E nós estamos falando sobre a possibilidade de prisão de um ex-presidente da República nesse sentido. E mais, além disso, de ele não ser réu, existe uma decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal dizendo que a prisão só deve acontecer depois do transitado em julgado, ou seja, depois de todo o processo e sem a possibilidade de uma nova apelação. Sem contar com isso, fica difícil de dizer o porquê que o Mauro Cid, que não é deputado, não é senador, está no Supremo, e que o ex-presidente Jair Bolsonaro, que é um cidadão comum, não é presidente da República, não é deputado, não é senador, também está no Supremo. Então, assim, tudo depende desta nova orquestração legal que o país está vivendo e está estabelecendo. Dá para falar em previsibilidade em um emaranhado de inquéritos com tantas informações e interesses distintos, hein, delegado? Acho que o Zé Maria ele está corretíssimo, né? Esse processo sequer era para tramitar no Supremo Tribunal Federal. Não tem nenhum parlamentar envolvido, não tem absolutamente prova de nada. Mas, infelizmente, eu fiz direito, tirei a minha OAB e tudo aquilo que eu aprendi na faculdade, nos cursinhos que eu fiz, não vale mais nada, porque ele simplesmente faz o que quer. Quando o Legislativo erra, o Poder Judicial vai lá e corrige. Quando o Executivo erra, o Poder Judiciário vai lá e corrige. Agora, e quando eles erram, quem é que vai recorrer? Você vai recorrer para eles mesmo? Então, isso não me parece justo, não me parece plausível. E é por isso que eu sou muito favorável de todos os ministros do STF serem juízes de carreira, com um representante da OAB e um representante do Ministério Público. Os juízes e o promotor concursado e o promotor e o advogado escolhido pela Ordem dos Advogados do Brasil. Eu acho que nós teríamos, assim, uma justiça muito mais imparcial.